Olá pessoal, meu nome é Nayara e hoje eu vou trazer um pouco para vocês sobre o ecossocialismo. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é o ecossocialismo, depois um pouco sobre a importância dele, principalmente no momento atual que a gente está vivendo, e o ecossocialismo ou barbárie, né? O que seria uma sessão que eu vou falar um pouco sobre as críticas ao ecossocialismo. Bom, primeiro, o que é o ecossocialismo, né? Eu vou dar um conceito geral e falar um pouco sobre os 3 estágios do ecossocialismo. Aqui eu trouxe uma citação do Michel Louvi, que diz: o ecossocialismo propõe uma reorganização do conjunto do modo de produção e de consumo baseado em critérios exteriores ao mercado capitalista, as necessidades reais da população e a defesa do equilíbrio ecológico. Então, com essa citação, a gente já começa a ter uma ideia do que seria o ecossocialismo. Bom, como conceito geral, a gente pode dizer que o ecossocialismo é uma ideologia que nasceu da união enfática do pensamento ecológico ao socialismo marxista. E alguns nomes de destaque de pensadores nessa área são Michel Louvi, que é o da citação que eu dei agora há pouco, Joel Covell, John Bellamy Foster, Kohei Saito, Arlindo Rodrigues e Victor Wallace. Sobre o primeiro estágio do ecossocialismo, a gente tem que ele é caracterizado pela união do eco com o socialismo. O eco, que vem de ecologia, né, que é o estudo de seres vivos e do meio ambiente, e entrando nessa discussão está a relação do ser humano com os seres vivos e o meio ambiente, inclusive com a discussão do produtivismo, que é uma doutrina que considera a produção máxima o fim único da evolução social. Então, a produção máxima seria o auge da evolução social. É um conceito que foi discutido por Marx, inclusive. Nos anos 70 também a gente tem o surgimento da teoria verde, que discutiu a questão do conservacionismo, que seria um movimento de defesa e preservação racional do meio ambiente para conservar a vida na Terra e também o bem-estar do ser humano. Que também entrou nessa discussão a questão da sustentabilidade, né, que é uma produção de bens na sociedade que respeite o meio ambiente. Nos anos 80 e 90, a gente tem os socialistas marxistas começando a perceber a relevância de incluir essa discussão ecológica, a discussão do movimento ambiental no marxismo. O socialismo marxista, no caso, que é caracterizado, entre outros conceitos, pelo controle e posse coletiva dos meios de produção, que seria uma definição mais enxuta do comunismo. A gente tem também a distribuição igualitária de bens, a luta de classes, que seria o proletariado, que é a classe explorada, contra a burguesia, que é a classe que lucra explorando os proletários. Também temos a igualdade de oportunidades, na ideia da sociedade socialista marxista, e o conceito também do materialismo histórico, que basicamente é a ideia de que a humanidade é definida por sua produção material. No segundo estágio, a gente tem o que se chama da busca do eco no socialismo, que os socialistas marxistas, eles revisitam a obra de Marx, buscando nela como a teoria abordava a questão da natureza, né? E daí começam a surgir debates entre os pensadores do primeiro e do segundo estágio, principalmente em relação ao anacronismo, que é basicamente discutir ou relatar algo em dissonância com o seu momento histórico original, né, sem levar em conta o contexto histórico original daquela ideia. E também uma questão de seletividade, que seria discutir apenas pontos específicos da teoria sem levar em conta o todo dela. A gente tem também a discussão do papel da natureza na produção e reprodução da vida. E aí começa a haver onde começa o contraponto, que no capitalismo a gente tem que a acumulação infinita e produção desenfreada não respeitam a natureza e os seus limites. Enquanto isso, na sociedade pós-capitalista, que seria a sociedade socialista, a gente tem a regulação racional da relação com a natureza, produzindo o que a sociedade precisa sem desrespeitá-la, né, ou causar desequilíbrios ecológicos. O terceiro estágio, que é
o que a gente vive hoje, né, que é o mais atual. Ele busca incluir também movimentos sociais nessa discussão, então feminismo, movimento LGBT, lutas raciais e os próprios movimentos de defesa da natureza, dos animais, etc. Todos esses grupos deviam participar também da discussão ecossocialista, porque, assim, né, somos todos seres humanos, somos todos seres vivos, tanto seres humanos como os animais. A gente vive no mundo em que o meio ambiente é a nossa realidade, né? Então isso precisa ser discutido. Também busca-se, né, incluir na discussão o anticolonialismo e o sul global, também como resposta a toda a exploração sofrida com os períodos coloniais que essas regiões sofreram. A gente tem também a preservação de terras e povos originários e o bem viver, que é basicamente uma filosofia de vida em harmonia com a natureza, que tem muita base nas próprias vivências dos povos originários. Temos também a ressignificação das relações com a natureza e a produção de bens de consumo mesmo, para a própria sociedade. Temos também a discussão da tecnologia e da indústria e como a gente pode usar, como a gente deve, né, articular a tecnologia e a indústria ao nosso favor nessa discussão. E também o veganismo, que é a pauta mais recente que entrou nessa discussão, né? Que é basicamente um exemplo de como a gente pode incorporar esse pensamento mais ecológico nos nossos hábitos diários. Passando um pouco agora para a importância do ecossocialismo, eu vou falar um pouco sobre a crise socioambiental moderna e depois como o ecossocialismo faz um contraponto ao capitalismo. Bom, sobre a crise socioambiental moderna, não é novidade para ninguém, né, que a gente está passando por momentos recordes, né, de aquecimento global e mudanças climáticas, como a alta dos níveis do mar. Temos também desigualdade social e pobreza extrema em muitos casos. Temos também o desenvolvimento e acúmulo econômico insustentável do capitalismo, né, principalmente em questão do consumo e produção desenfreada de bens, sem respeito algum à natureza. A gente tem também a poluição e a questão da saúde pública que fica bastante precarizada nessa situação, e também a extinção de espécies, biomas e povos indígenas e quilombolas, né, chamados povos originários. Isso está muito em pauta, principalmente hoje, né, com todas essas queimadas que a gente vê, não só no Brasil, mas até em outros países, como os Estados Unidos e Austrália. E tudo isso acaba resultando numa espécie de grito geral de socorro do planeta, e acaba gerando um momento crítico, não só de ter que tomar ações concretas com isso, mas também acaba sendo um momento chave, né, para se discutir o ecossocialismo. Aí, na questão do anticapitalismo, a gente tem, né, a lógica capitalista da acumulação infinita e produção desenfreada não respeita a natureza e seus limites, como já falei, e acaba sendo isso, né, que provoca as crises climáticas e sociais que a gente vive hoje. E aí um ponto que a gente precisa lembrar é justamente esse. A humanidade não existe separada da natureza. A gente tem uma noção de que a nossa vida existe separada da natureza, né? A natureza é só aquelas árvores lá longe na Amazônia, mas a natureza é a nossa realidade, faz parte da nossa vida. E essa tendência do capitalismo de querer dominar a natureza em prol do lucro traz sérias consequências que são as que a gente está vivendo hoje. Aí, nessa lógica, o ecossocialismo ele se mostra como uma alternativa radical a tudo isso, inclusive repensando a produção e reprodução sustentável da vida. Agora, passando um pouco, né, para o ecossocialismo ou barbárie, que é uma referência à frase socialismo ou barbárie de Rosa Luxemburgo, que foi uma famosa filósofa e economista marxista. E aí eu vou falar um pouco sobre as críticas que existem ao ecossocialismo. Bom, as principais críticas que tem ao ecossocialismo são ao componente socialismo do ecossocialismo, principalmente partindo de pensadores neoliberais. Isso se dá porque justamente o neoliberalismo é uma doutrina de adaptação do liberalismo econômico que defendia a não intervenção do Estado na economia, livre concorrência, câmbio livre e propriedade privada. No caso, o neoliberalismo vai ser uma união de tudo isso, no caso, uma tentativa de adaptação a tudo isso, ao capitalismo moderno. Aí, uma crítica que é feita é
principalmente que o ecossocialismo ele não é uma alternativa viável ao capitalismo, ele é uma utopia, né? Principalmente porque o ecossocialismo, que é uma forma de socialismo, ele não aborda incentivo de crescimento, por exemplo, e aí tem aquela ideia de que ninguém vai querer mudar a situação atual se está favorável para eles, e para quem está favorável, para quem a situação não está favorável, não vai conseguir mudar sozinho. E aí fica esse impasse de é impossível mudar a situação do capitalismo, não existe alternativa ao capitalismo, é isso que a gente vive e pronto. E aí chega esse ponto de que o socialismo nunca deu certo, né? Sempre citando normalmente exemplos de países como a União Soviética e da China, sem levar em conta também que esses países sofreram golpes autoritários, né? E que também não são exemplos de ecossocialismo. Eu trouxe aqui algumas referências que eu utilizei para fazer essa apresentação. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Qualquer pergunta podem entrar em contato comigo. Era meio isso que eu queria trazer para vocês, sobre o ecossocialismo, porque ele é tão importante de ser discutido, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido e gostado da apresentação. Qualquer pergunta podem me mandar e muito obrigada.